Olá, bom dia todo mundo, sejam bem-vindos ao canal Educação. Vamos acordar que é sábado, ainda é sábado só. Nossa revisão de hoje, bem-vindos aqui ao canal, aula do professor Adeildo. A gente vai ver um assunto que foi tratado essa semana, aliás, esse mês, né? Arte concreta e neoconcreta, e hoje a gente trouxe essa revisão. A gente está tratando aí de falar, né, das artes no Brasil durante as décadas de 60 e 70, as aventuras, né, das produções artísticas dentro desse contexto, principalmente do processo de mudança política no Brasil na década de 60, entre 60 e 80, que foi a ditadura civil-militar, e como as artes se desenrolaram, né, nesse processo. A arte concreta e neoconcreta aparece um pouquinho antes e depois vai seguindo durante esse ínterim, e a gente precisa revê-la por conta da importância que ela tem maior como cobrança, né, enquanto arte de vanguarda nas avaliações do Enem. Então vamos lá. Hoje, sábado 24 de setembro, arte concreta e neoconcreta, revision. Está aqui o nosso roteiro. O objeto do conhecimento é o mesmo que o assunto que a gente está vendo, né? Nós vamos revisar. Vou pegar aqui minha canetinha logo. A cor está certa? Não, só pego o amarelo. Revisão. O objetivo, claro, esse mês todo, eu acredito que a primeira aula ainda do mês que vem, a gente vai estar compreendendo os parâmetros das artes visuais brasileiras nessas duas décadas, viu, gente? 60 e 70, 1960 e 1970. E, como sempre desde o começo do segundo semestre, nós estamos aí trazendo umas questões para analisar no finalzinho, beleza? Então, eu já havia dito, numa aula aí, né, sobre arte concreta, que ela nasce já de vanguarda. E a gente sempre, né, é bom trazer, instantinho, as definições. Vanguarda, palavra que vem do francês, que significa pioneirismo, aquilo que é feito de primeira, de inovação, que é geralmente moderno, certo? Então, o concretismo foi um movimento artístico e cultural que surge na Europa na metade do século XX e tinha por objetivo, né, ele visava a criação de uma nova linguagem, uma arte abstrata. Professor, já existia arte abstrata antes disso. O que o concretismo está trazendo de novo, afinal de contas? Em primeiro lugar, bom dia, pessoal que está acompanhando a gente, né? Juliana, Antônia Maria. A diferença entre concretismo e arte abstrata nós vamos perceber com o passar aqui da explicação. Vou falando, vou fazendo comparações, certo? Então vamos ao concreto quanto à fundação. Aqui do lado, uma foto do... Tem um documento, né, que todo movimento artístico, geralmente os de vanguarda, eles apresentam para poder colocar suas características, que é o manifesto, certo? E aqui é o manifesto da arte concreta, está em francês, mas as bases, né, a base da pintura concreta, ela coloca no primeiro artigo aqui que a arte é universal. Mas essa universalização não é a mesma coisa que dizer que a arte deva chegar a todas as pessoas do mundo da mesma forma. Ela está colocando a arte, ele coloca aí a arte é universal em termos de significação e linguagem. Ou seja, uma imagem criada em arte, segundo o concretismo, ela deve ser compreendida por qualquer ser humano que observe essa arte, essa imagem, no planeta todo, sem interferências culturais e de experiência própria, ou pelo menos com o mínimo disso.
E aqui é um dos pontos onde a arte concreta se desprende do abstracionismo. Aliás, se desprende do abstracionismo, não. Se mergulha, se aprofunda ainda mais no abstracionismo, certo? Na questão abstrata, porque ela não parte de um parâmetro subjetivo para criar um objetivo. Ela já nasce objetiva. Vamos entendendo melhor com o passar aqui da explicação. Principais características do concretismo nas artes plásticas. Primeiramente, busca de precisão nas formas. E essa precisão é geométrica, matemática, para ficar dentro desse parâmetro de universalidade. Aí essa imagem eu trouxe da outra aula, aqui a gente está vendo de novo um quadrado contendo vários outros quadradinhos com o contraste, né, do fundo cinza claro com os quadrados pretos. Não pode ter uma variação. Por exemplo, se esse quadrado tivesse quadrados e retângulos, ou quadrados e triângulos, ou quadrados e círculos, já haveria aí uma mudança de leitura. A variação da forma ia trazer para o olhar uma modificação emocional. E uma modificação emocional, uma variação de sentimento, não prevê precisão. Precisão é uma linha só. Aliás, não é nem para ter sentimento nenhum. Eu só falo disso, né, de sentimento, porque o ser humano subjetivo que ele vai sim procurar uma relação mais pessoal com qualquer forma, por mais simples que ela seja, que vai depender da vivência e da experiência de cada um com essas formas, com essas cores. A gente já tratou disso aqui. Então, se mantém as formas iguais para ir atrás dessa precisão, tá? Não pode ficar variando muito. Isso é marca do concretismo e não do neoconcretismo, que a gente vai explicar também no decorrer aqui da aula. O uso de formas abstratas. Gente, há diferença. Existe diferença entre forma abstrativa e forma abstrata. Deixa eu esclarecer melhor aqui. Numa construção figurativa, eu gosto de usar o exemplo da árvore. Numa construção figurativa, em que você desenha uma árvore... Peraí, eu vou tirar o marcador e colocar a caneta, que é melhor. Preto. Quando você está pretendendo trazer uma imagem que vá dentro da expectativa visual daquilo que a gente chama de árvore, na representação rápida, né, e rasteira, você vai desenhar elementos, né, linhas, curvas, sombras, que vão trazer para a nossa mente uma experiência visual que nos lembre algo o mais próximo possível de uma árvore natural, certo? Então, curvas, parâmetros de textura, sombreamento, linhas de todos os tipos, né? Base e por aí vai. Isso pode ser usado assim, pode ser usado com uma coisa mais macro, mais micro, etc. Mas o que eu estou fazendo aqui? Eu estou buscando uma figuração, um figurativo, a construção de uma imagem que possa representar aquilo que eu tenho como realidade no objeto árvore. Isso é uma forma figurativa, ok? Quando eu vou atrás da simplificação dessa forma, com menos elementos, com menos parâmetros, eu busco uma linguagem de representação direta, quase que como uma escrita. Quando você desenha a árvore assim, você está quase que escrevendo a palavra árvore, porque no mundo inteiro alguém vai fazer uma árvore desse tipo. É uma linha assim, outra assim e uma nuvem em cima.
certo? Essa aqui é até mais abstrativa que essa primeira que eu fiz. Ela é abstrativa, por quê? Porque ela está procurando se desvencilhar dos subjetivos e ser o mais objetiva possível, ok? Uma figura abstrata não vai representar essa árvore como a gente vê, ok? Ela pode correr ainda mais buscando essa abstração. Parece um pirulito, né? Posso colocar um outro círculo aqui, outro acolá. Enfim, eu vou abstraindo, retirando o desnecessário, mas ainda assim mantendo a linguagem árvore, certo? Agora, quando eu parto para busca de algo absolutamente subjetivo, não, objetivo, e ainda assim parto do espírito árvore, eu tenho algo abstrato. Okay? Eu saio do subjetivo e vou para a simplificação da linguagem. Ah, você está dizendo, professor, que esse quadrado é uma árvore? Eu estou dizendo que para cada artista que procura ir se desvencilhando das informações que lembrem o processo árvore, o objeto árvore, ele vai criando um processo abstrativo. Quando ele chega no momento em que não sobra nada além de linha, cor, forma e textura, sem identificação nenhuma com a figura, aí ele chegou no abstrato propriamente dito. E o concretismo vai trabalhar com abstrato puro, muitas vezes sem essa procura de abstração. Muitas vezes não. Todas as vezes que o concretismo trabalha, ele não vai partir daqui para ir abstraindo e chegar numa coisa concreta. Ele vai partir sempre do concreto. O uso de formas abstratas. Para isso, aliás, deixa eu apagar aqui para não ficar confuso. Não ficar com o quadro sujo, né? Para isso, ele vai usar algumas referências. No caso aqui, o cubismo. Porque o cubismo foi atrás de trabalhar isso, né? O processo abstrativo para chegar em algo mais concreto. Vai unir forma e conteúdo. Essa relação entre forma e conteúdo a gente carrega com as nossas experiências. Toda forma que você vê, você atribuiu alguma coisa que você conhece. Cada pessoa de um jeito. Ok? No geral e de forma universal, o que acontece são coisas do tipo, formas assim, a gente associa a coisas mais duras, né? Formas pontiagudas. Bom dia, Marivânia. Marivânia já colocou ali. Quanto mais longe, mais abstrato? Sim, exatamente. Quanto mais longe, mais abstrato. Quando a forma é assim pontiaguda, ela é relacionada a coisas mais duras, como, né, metais, coisas cortantes. Quando a forma é o contrário, isso traz para a maioria das pessoas uma relação com coisas mais fofinhas, mais agradáveis, tecidos, lã, algodão, essas coisas assim. Então, fora isso, deixa eu apagar aqui para não deixar confuso, né? Fora isso, a forma e o conteúdo são trabalhados no concretismo de maneira que mantenha, certo, essa abstração. Aí, por conta disso, para isso, aliás, para essa linguagem toda, ele vai defender a chamada racionalidade, a lógica e o cientificismo. Quadrado é quadrado, triângulo é triângulo, retângulo é retângulo e por aí vai. De forma concreta, objetiva, lógica e científica. Ah, entendi. Então não é para passar pelo subjetivo, pelo sentimento, pela adequação da minha experiência em relação à forma. Não, não é para passar por aí. Quem passa por aí é o expressionismo, o romantismo, o idealismo, o surrealismo, entre outras vanguardas que vão trabalhar com essa vivência humana do dia a dia das experiências pessoais. O concretismo procurava uma limpeza de pensamento, certo? Uma construção lógica, razonada e científica, certo? Separando, deixando
não deixando vaga, né, entre o ser humano e o subjetivo. Era uma ligação direta com o objetivo. Ok? No Brasil, esse concretismo chega. Ele vem através das vanguardas, gente, porque, já falei aqui várias vezes, o Brasil abraça as vanguardas de uma maneira assim tão sedenta, por conta exatamente da busca que o país começou a ter no final, na metade do século XX, no início do século XX, 1910, 1920 mais ou menos, de ter uma arte que representasse a cultura nacional, certo? E fosse distante da influência tradicional europeia. Por isso que as vanguardas vêm com muita força no Brasil. E tudo que era desenvolvido aqui voltava para lá também com uma força muito grande. Voltava para a Europa, né? Bom, no Brasil, esse movimento vanguardista chega por volta de 1950. A gente tem que lembrar que já a partir de 1922, na Semana de Arte de 22, se joga a semente desse pensamento vanguardista. Em 1950, o Brasil abraça o movimento concretista através do suíço Max Bill, que foi um dos precursores do movimento, ao lado do russo Vladimir Mayakovsky. Por que o russo? Dentro dessa proposta abstrativa, concreta e depois neoconcreta no Brasil, a Rússia ela teve uma participação bastante, né, pungente, bastante significativa. Aí a gente vai ver nomes, inclusive na Bauhaus, como o Vassily Kandinsky, o holandês Pierre Mondrian, o ucraniano Kazimir Malevich, entre outros. Bom, o Max Bill populariza as concepções dessa nova tendência em uma exposição, né, chamada de Exposição Nacional de Arte Concreta, em 1956, aqui no Brasil. Aí o país começa a se entregar a essa nova visão, estabelecer ali, né, uma relação de interesse produtivo, e aparece o Grupo Concretista de São Paulo. A cidade de São Paulo já tinha um histórico, né, de relação próxima com essa busca de identidade nacional na arte através das vanguardas, porque foi lá que aconteceu, né, no Teatro Municipal da capital, em São Paulo, a Semana de Arte Moderna, nos dias 13, 15 e 17 de fevereiro de 1922, no Teatro Municipal de São Paulo, se apresentaram vários artistas com propostas inovadoras e que deram ali início, né, a esse processo de modernização da arte brasileira e uma corrida para buscar uma identidade, né, uma arte construtiva identitária nacional. Bom, o movimento concreto se constitui, primeiramente, na cidade de São Paulo, em meados da década de 50, sendo liderado pelos poetas e irmãos Augusto e Haroldo de Campos, conhecido como os Irmãos Campos, e o Décio Pignatari. O Grupo Concretista de São Paulo foi fundador da revista Neugandre, ou Neugandres, em 1952, que era uma revista que divulgava as ideias atreladas ao concretismo. Era muito comum, naquela época, as revistas de popularidades, de fofoca, revista científica e revistas artísticas. Essas revistas eram independentes ou atreladas a algum grupo econômico que pudesse financiá-las. Na questão das artes, era sempre financiada pela elite interessada em inovações. A elite não interessada em inovações ficava ali na sua sem divulgar nada. E cada uma trazia nas suas concepções as novidades que vinham de fora, né, da Europa, dos Estados Unidos, na tentativa de trazer uma modernidade para o pensamento artístico nacional. Só que o concretismo paulista, ele nasce com as mesmas concepções do concretismo francês, com uma decisão de ser uma arte absolutamente lógica, cientificista, como é que a gente falou lá da outra aqui, racional, lógico, né, e cientificista.
Aí isso combina com o brasileiro em termo cultural. Vai dar certo você trazer uma coisa sisuda demais para um ambiente onde culturalmente a gente não é sisudo, a gente não é muito sóbrio nessas questões, a gente é muito expressivo em termos culturais, o brasileiro é emotivo, nostálgico e expressivo. Não é todo mundo, mas dentro da raiz da nossa cultura, da nossa multicultura, nós não somos muito dados a coisas não expressivas. Por conta disso, os cariocas apresentam o chamado novo concretismo, que aí a gente coloca o prefixo em latim, neo, significa novo, e nasce o neoconcretismo em resposta a esse concretismo paulista. O movimento neoconcreto ou neoconcretismo foi um movimento que surgiu no final da década de 50 no Rio de Janeiro, como reação ao movimento concretista criado em São Paulo. Com isso, o Manifesto Neoconcretista vai ser publicado no suplemento dominical do Jornal do Brasil no dia 23 de março de 1959. Ou seja, o Jornal do Brasil tem um caderno de domingo chamado de suplemento dominical, isso era muito comum nos jornais antigamente. Para ser sincero, eu não sei nem se hoje em dia, eu pessoalmente, eu não sei mais, porque eu nunca mais vi, certo, jornal impresso. Eu não sei se ainda vendem, eu nunca mais comprei. Mas até a internet chegar e tomar conta de tudo na vida da gente, o suplemento dominical dos jornais era muito procurado, porque era tipo assim uma revista semanal sobre variedades culturais, filosóficas, agendas de acontecimentos culturais na cidade, né? Apresentações de teatro, shows de música, a agenda da TV, do cinema, aparecia tudo no suplemento dominical. E era muito popular, certo? Nessa época, esses suplementos eram procurados por grupos de divulgação estética, artística, para colocar suas ideias. Por isso, o Manifesto Neoconcreto aparece no suplemento dominical do Jornal do Brasil nessa época aí. Os neoconcretistas, ou concretistas cariocas, o pessoal lá do Rio de Janeiro, que achou que não precisava, que esse concretismo vindo para o Brasil não precisava ser tão sisudo, tão sério. A Marinalva colocou ali, né? Saudoso, exatamente. Acreditavam que a arte não... Toda vez eu chamo a Marinalva, a Marivânia de Marinalva. Desculpa, Marivânia. Professor meio lerdo. Os neoconcretistas, né, cariocas, acreditavam que a arte não podia ser considerada como um mero objeto. A arte não poderia ser considerada como um mero objeto. Olha aqui, a visão lógica, científica, geométrica. Tal qual consideravam os poetas paulistas. De forma que, para eles, a expressividade estava acima da forma. Então, eles poderiam ser concretos sem abandonar essa expressividade. Marivânia coloca, fazer palavra cruzada, a primeira coisa que eu procurava no jornal. Eu também, Marivânia. Inclusive, eu colecionava... Não, eu não colecionava as palavras cruzadas. Eu fazia lá e esperava a edição da semana seguinte para ver... Né, para fazer a prova, para ver as respostas, estava tudo certo. Mas eu colecionava as tirinhas. Eu recortava as tirinhas do jornal, né, dos quadrinhos, colava num papel de canson, né, com um papel mais grossinho, tipo um papelão, né, um papel cartão, e guardava isso. Acho que ainda hoje tenho guardado isso jogado em algum lugar. Bom, para tanto, para fazer isso aí, eles criticavam a tendência racional, positivista, dogmática e técnico-científica do concretismo ortodoxo paulista. É chamado concretismo ortodoxo porque ele está ligado mais às questões, né, de raiz do concretismo. Maktub. Marivânia falou Maktub, ou Maktub. Está escrito, é isso? Bom, lá, continuando. Nesse período, de 1959 a 61, isso vai dar aqui 3 anos, os artistas que mais se destacaram e participaram da primeira exposição de arte neoconcreta foram Ferreira Goulart, Lígia Clark, Reinaldo Jardim, Theo Spanucci, Sérgio Camargo, Amílcar de Castro, Franz Weissmann
e Lígia Pape. A gente vai trazer aqui mais informações sobre Lígia Clark, Amílcar de Castro e Lígia Pape. Mas eu volto a falar do Ferreira do Goulart, né? Que tem um momento importante na arte brasileira quando ele dá uma definição para a arte. E não é que isso seja uma coisa que vá significar que a arte não tenha definição e precise de uma definição. A arte tem todas as definições, é um objeto filosófico dos mais estudados, né? A arte e seu significado, a arte e sua utilidade, a arte e a sua vivência. Tem escritos infindáveis sobre esses assuntos, ok? Mas ninguém se atreve a dar exatamente um conceito para dizer a arte é isso, a arte é aquilo. Mas o Ferreira Goulart, do alto da sua experiência, ele pelo menos explica por que a arte está ali. Ele não explica exatamente, mas ele dá parâmetros quando ele diz: a arte existe porque a vida não basta. Então ele abre aí um parâmetro para que a gente compreenda, pelo menos, né, em que eixo a arte está. Marivane explicando que eram os textos, né, que dão um conto moral nos jornais. Ah, tá, o maktub. A palavra maktub vem do árabe, se eu não me engano, significa está escrito, talvez por isso relacionado aos textos. Muito obrigado, Marivane, pela informação. O Ferreira Goulart faz isso. Outra coisa interessante que aconteceu com o Ferreira Goulart, porque ele sendo um artista, produtor, estudioso de arte, produtor de textos de pesquisa em arte, ele faz durante as décadas de 60 e 60 um estudo onde ele coloca o cubismo, ele estuda sobre o cubismo na América Latina, certo? E aí os militares do regime apreendem o material, né, e acusam Ferreira Goulart de comunismo por causa do nome cubismo. Quem estuda arte sabe que cubismo é um movimento artístico de vanguarda que tem esse nome por causa da geometricidade procurada pelos artistas dessa área, certo? Trazendo aí o nome cubo como um objeto tridimensional, geométrico, né, que vai dar nome ao movimento. Tá aí todo troncho, mas é um cubo, certo? Aí ele escreve cubismo na América Latina e seus estudos, e os censores da ditadura prendem o material, apreendem o material e acusam Ferreira Goulart de comunismo, porque eles achavam que cubismo era alguma coisa relacionada a Cuba. Veja só que interessante a falta de informação. Então vamos lá. Em resumo, as ideias dos autores neoconcretos, Lígia Pape acrescenta, ela falando dos neoconcretistas. Nós nos separamos do Grupo Concreto de São Paulo porque eles queriam criar um projeto de 10 anos de trabalho para o futuro. O Grupo do Rio achou que era racionalismo demais. Nós queríamos trabalhar com a intuição, mais soltos. O que é trabalhar com a intuição? O que é trabalhar mais solto? Lá vai eu riscando com a borracha. Ah lá, trabalhar com a intuição, trabalhar mais solto é usar exatamente o sentimento, a vivência, a experiência, o subjetivo humano nessas questões do concretismo. Então vai ser uma arte concreta sem estar ligado diretamente a essa falta, a esse robotismo, certo? Essa coisa sem sentimento. Destacando os trabalhos aqui dos artistas envolvidos, vamos começar com Lígia Clark, né, que vai da pintura aos objetos tridimensionais. O movimento que a Lígia... Não, ela não liderou um movimento, mas assim, dentro do movimento neoconcreto, a Lígia vai fazer aí pesquisas em torno da sensação. Arte, forma e sensação. Visão, paladar, o tato, certo? As sensações do nosso corpo e o universo que está em torno de nós. Ok?
Ela nasce em 1920, falece em 88, foi uma pintora e escultora brasileira da arte geométrica. Ela abdicou do rótulo de artista. Ah, você é artista? Não, eu não sou artista. Ela gostava de ser chamada de propositora, porque ela propunha ideias. Ok? Então ela preferia ser chamada assim. Lígia Pimentel Lins, conhecida como Lígia Clark, sobrenome do seu marido, nasceu em Belo Horizonte, Minas Gerais, no dia 23 de outubro de 1920. Em 47, já casada e com 3 filhos, ela se muda para o Rio de Janeiro e inicia-se na arte da pintura sob a orientação do artista plástico Burle Marx, que eu já falei aqui na aula que a gente viu esse assunto. Eu expliquei, né, que o Burle Marx era um artista, pintor, gravurista e paisagista. Inclusive o maior nome do paisagismo na história da arte do Brasil. Certo? Trabalhos dele aqui em Teresina. Praça Monumento da Costa e Silva. É uma praça-monumento ao maior poeta piauiense, apontado pela história, né, da Costa e Silva, que escreve os versos Saudade, saudade, olhar da minha mãe rezando e o pranto lento deslizando em fio. Saudade, amor da minha terra, o rio, cantiga de águas claras soluçando. É feito essa praça monumento, né, homenageando da Costa e Silva, e é chamado Burle Marx para fazer o paisagismo da praça. A praça é conhecida aqui como Praça da Cepisa, que eu não sei se vão mudar para Praça da Equatorial, porque mudou o nome da distribuidora de energia, né? Outro projeto, também conhecido do Burle Marx aqui em Teresina, são os jardins da entrada do Palácio de Karnak. Sabe-se Deus por que aquele palácio governamental em formato neoclássico greco-romano tem o nome de um templo antigo egípcio, que é o Templo de Karnak. Nunca entendi essa história, mas enfim. Então o que ela faz? Ela vai estudar com o Burle Marx. Entre 54 e 57, desenvolveu uma pintura construtivista, que é uma pintura abstrata, né, modular, como essa daqui, né, usando basicamente forma, cor e linha. Com o uso do branco e do preto, né, com tinta industrial. Mudou a natureza e o sentido dos quadros, entendendo a cor até a moldura. Desculpe, estendendo a cor até a moldura, anulando essa moldura, ou até mesmo trazendo ela para dentro do quadro. É o que a artista denominou de linha orgânica. Quando você vê um quadro que é só a tela, ou quando você vê um quadro que tem a tela, tem a moldura, mas a pintura transcende a tela e passa para a moldura, isso é a invenção dela aqui, da Lígia Clark, certo? Uma visão nova que ela deu à situação. Bom, é dessa época a série de telas planos em superfície modulada, obra em composição de tinta industrial sobre madeira. No ano seguinte, as telas foram apresentadas na Bienal de Veneza. E são essas telas aqui que ela apresenta. Ah, tá, professor, legal. Essa forma é interessante, é abstrativo, é dinâmico, parece assim uma coisa bem moderna. Mas eu não vejo nada demais nessas imagens. Você pode até dizer isso. Deixa eu te explicar por quê. Não é porque você não acha interessante, não é porque eu talvez também não possa achar interessante, mas é por causa de uma coisa chamada de bagagem cultural visual. Sim, quando você nasceu, ou quando eu nasci não faz muito tempo, foi na década de 70, mas assim, a gente já nasceu numa época em que muita coisa já tinha sido produzida e essa produção já tinha resvalado para o popular, ou seja, para o cinema, para as logomarcas dos produtos, para as logomarcas dos meios de comunicação, televisão, jornal, revista em quadrinho. A vivência nossa do dia a dia já estava impregnada dessas inovações formais, artísticas, de novos usos da cor, da linha, da textura, e a gente sempre achou isso normal e corriqueiro. Por isso não impressiona tanto quando a gente vê, certo? E parece até assim, fácil de fazer. Muita gente olha, eu já tive vários alunos que olham e perguntam: ah, professor, se eu fizer um negócio desse aí, eu vou ficar rico, famoso? Não, filhinho, vai não, porque já fizeram, tá? Você tem que fazer uma coisa nova para superar isso aí, certo?
Marivânia colocando, transcende o visual do pessoal, sugere uma hipnose à moldura anterior. Exatamente. Tá falando ali, né, da imagem, sugere uma hipnose. Então, isso aqui era impactante na época porque a gente está vendo um processo que vai questionar diretamente o tradicional. E o tradicional é o quê? Quando a gente fala Leonardo da Vinci, Michelangelo, Andrea Pozzo, o pessoal do Barroco, que mais? O Taylor, esqueci o nome dele. Gente, Taylor Turner, o inglês, né, lá do romantismo. Que mais que pintou aquelas coisas maravilhosas? O Caravaggio, né, aqueles quadros que são referências do idealismo realista, tá, da arte tradicional de leitura da realidade. Isso chega e impacta diretamente. É por isso que cria, né, essa invasão chamada vanguardismo. Para nós, hoje em dia, normal. Mas não deixa de ter, né, sobre nós uma relevância estética, quando a gente observa. Certo? Em 64, ou seja, no ano da mudança política no Brasil, de uma outra mudança política, né, porque foi o ano do golpe civil-militar, da ditadura, Lígia Clark lecionou no Instituto Nacional de Educação de Surdos, né, o chamado INES. Olha só a preocupação do trabalho da Lígia, né, da pesquisa que ela queria fazer em torno das sensações. Aí ela vai trabalhar com a educação de surdos, porque o surdo não vai ouvir. Claro, o nome é esse, é dado para isso. Mas ele vai ter destacado com muito mais ênfase outras sensações, o toque, certo? O olhar, o cheiro, o olfato, o paladar. Então ela vai atrás dessas situações aí. Entre os anos de 60 e 64, ela cria a série mais famosa dela, pelo menos a mais badalada dentro do universo escolar, quando a gente estuda Lígia Clark, que é a série Bicho, que são esculturas metálicas geométricas que se articulavam por meio de dobradiças, onde buscava a participação do público, que são essas peças aqui. Ok? São planos geométricos unidos por dobradiças, geralmente triângulos, que vão criando outras formas à medida que você vai mexendo. Lógico que as formas criadas são limitadas, exatamente limitadas por conta da forma triangular e da limitação ali, né, da fronteira da dobradiça. Então aquilo não te dava muitíssimas opções. Mas já dava para fazer uma coisa que era inovação absoluta dentro da fruição artística, que era literalmente o observador meter a mão na peça, pegar, manipular, transformar. Era esse o processo que para a Lígia era muito importante, de participação direta do observador dentro, né, com a peça artística. Ok? Ela faz essas peças grandes, depois ela faz menores, que vai chamar a série Bichos de Bolso. E aí ela faz o quê? Ela inaugura um processo completamente inovador na arte moderna, que vai ser reconhecido no exterior. Entre outros trabalhos dela, né, se destaca a exposição Nostalgia do Corpo, de 68, que permite ao público sentir coisas simples, como o sopro da respiração e o contato com uma pedra na palma da mão. Olha só como ela estava preocupada com essas coisas, já na década de 60, final da década de 60, num âmbito de cidade grande, né, de situação super urbanizada, que eram as cidades brasileiras de São Paulo e Rio de Janeiro naquela época, os grandes centros, né, urbanos do Brasil. A questão de estarmos ocupados demais para prestar atenção em coisas simples do dia a dia já era trazida por ela nessas exposições. A Casa é o Corpo, Labirinto, é uma estrutura de 8 metros que possui 2 estruturas laterais e o centro é um grande balão de plástico com as extremidades fechadas com elásticos, onde as pessoas podem percorrer e ativar diversas sensações. Era essa a instalação, né, da exposição Nostalgia do Corpo que a Lígia Clark propôs.
né, para explorar essas sensações. De volta ao Rio de Janeiro, ela se dedica aos estudos das possibilidades terapêuticas da chamada arte sensorial, que é o objeto onde ela se debruça, né, para estudar e praticar, e dos objetos relacionados. Passou a dar consultas terapêuticas particulares com esse processo entre 78 e 85, considerando seu trabalho definitivamente alheio à arte e próximo à psicanálise. Então ela vai mudando aí de linha de prática. A obra de Lígia Clark ganhou reconhecimento internacional com retrospectivas em diversas capitais internacionais. E ela falece no Rio de Janeiro no dia 25 de abril de 1988. Vamos falar de outro aqui, o Amílcar de Castro, trazer aqui uma linha de tempo sobre a vida dele, entre 1920 e 1935. Tem o nascimento dele no dia 8 de junho de 1920, em Minas Gerais, filho de Maria Nazaré Pereira de Castro e Augusto de Castro. A família precisa se deslocar por conta do trabalho do pai, não é? E ele acaba morando em diversas cidades até se instalar em Belo Horizonte em 1935. Esse senhor que está aí do lado dessa estrutura de aço, né, de folhas de aço soldadas numa estrutura, é o Amílcar de Castro. Entre 71 e 90, o que acontece com ele? Ele ganha a bolsa da Fundação Guggenheim, mais uma vez, ou seja, ele ganhou várias vezes essa bolsa. Retorna ao Brasil e decide morar em Belo Horizonte, dá início à sua carreira como professor. Aí ele vai dar aulas de escultura e arte na Fundação de Arte do Ouro Preto, na Escola Guignard, onde ele se torna diretor. E por várias décadas, aliás, e durante as décadas de 70 e 80, ele vai ser professor de escultura, desenho, teoria da forma, composição na Faculdade de Belas Artes Universal da Universidade Federal de Minas Gerais. Vai se aposentar em 90 como professor. Em 73, retoma os trabalhos de desenho, os seus trabalhos passam a ser independentes, e depois eles ficam conhecidos do público até 76, quando são exibidos no 4º Salão Global de Inverno de 76 em Belo Horizonte. Em 75, desenvolve as pinturas em acrílico com trinchas e vassouras. Em 77, recebe na categoria desenho o prêmio do Panorama Arte Brasileiro organizado pelo MAN. E em 78 é premiado na categoria escultura. E as esculturas dele, só voltando aqui para explicar, que elas tinham sempre essa mesma formalidade. Ou seja, estruturas geométricas, certo? Quando a gente fala estrutura, é porque elas se suportavam, né, em si mesmas, como construções. Sempre desse material, placas de aço, né, de construção. E elas não eram pintadas, nem lixadas, nem nada, elas eram deixadas assim para ir sofrendo as ações do tempo, como as antigas pontes metálicas. Lígia Pape, adiantando aqui. Quem foi Lígia Pape? Qual era a sua arte? Que tinha como experimento os sentidos. Aqui na imagem, a gente vai explicar já essa imagem, eu volto. Lígia Pape nasce em 1927 e falece em 2004. Foi um dos principais nomes da arte brasileira contemporânea. Foi criativa e hábil, né? Ela era uma artista neoconcreta que deixou um legado único. E o trabalho dela não só questionou a estética da abstração geométrica, como também enfatizou os sentidos e a interação do público. Ela fez igual ao que a Lígia Clark fez. Foi atrás de sentido e interação do público. E essa coisa de interagir com o público foi uma inovação que deu origem aos chamados esquemas e meta-esquemas do Hélio Oiticica, no sentido das construções, não é, de obras de arte que eram grandes instalações. Pronto, não era isso que eu estava pensando. As instalações onde os visitantes, os observadores, né, passeiam por dentro delas. Essas instalações passaram a ser chamadas depois, né, passaram a ter performances e depois foi chamado de happenings quando o público fazia parte. Então o Brasil tem essa responsabilidade, né, de trazer essas inovações ainda mais para a chamada arte moderna. Essa participação do público foi fortemente representada por meio de Pape, né,
Divisor, em 1968, é um dos trabalhos mais emblemáticos dela, contando com um grande tecido branco, com furos dispostos para as pessoas colocarem suas cabeças. É uma performance, né, e buscou retratar a liberdade pessoal dentro da sociedade, que é essa obra aqui. Então ela traz de uma maneira bem simples, em termos plásticos, né, de visuais, esse relacionamento dentro da sociedade. Você, enquanto indivíduo, e as suas limitações na chamada malha social, que é o meio, você, os outros e as relações que te ligam e que, ao mesmo tempo, podem te dar liberdade e podem te limitar. Certo? Aí ela chama isso de Divisor, de 1968. Parece que une, mas, ao mesmo tempo, e muito mais vezes, com mais força, divide. Okay? Dentro da malha social, ela faz essa observação. E aqui essa obra, ela é apresentada, relida por no desfile de escola de samba, né, numa ala infantil, em homenagem ao trabalho da Lígia Pape. Ela nasceu em 7 de abril de 27, no Rio de Janeiro, né, vai se unir ao movimento Arte Concreta aos 20 anos. Poucos anos depois, né, no entanto, ela, juntamente com os contemporâneos Ferreira Goulart, aquele que falou que a arte existe porque a vida não basta, o Hélio Oiticica, esse que eu falei das instalações, né, como o tropicalismo, Tropicalia, aliás, e Lígia Clark, abandona o concretismo para ser uma das protagonistas do novo e experimental movimento neoconcreto. Durante a década de 70, o trabalho da Lígia Pape apresenta um caráter voltado para a cultura pop brasileira, já que, nesse período, a ditadura civil-militar censurava, oprimia e inibia a liberdade de expressão. Assim, por meio de vídeos e instalações, a artista criticava de modo metafórico o regime ditatorial. E numa aula que eu expus aqui para vocês sobre como a arte brasileira procurou se desvencilhar da censura, ou pelo menos trabalhar dentro desse processo de censura, eles vão usar sempre essa linguagem metafórica. A mensagem subliminar, a crítica através da forma, da cor e da charge, por exemplo. Tudo isso por causa, né, da censura colocada durante o regime ditatorial e muito mais forte a partir de 68, com o estabelecimento do documento, do ato institucional número 5, né, um documento chamado de AI-5. Esse pessoal todo vai atrás de se movimentar dentro de um parâmetro, né, de liberdade expressiva controlada. Lígia Pape e o movimento neoconcreto, como é que eles se estabeleceram? Como é que foi essa convivência? Os neoconcretistas acreditavam que a arte não era apenas um mero objeto. Isso já ficou claro aí pra gente, né? Mas que o transcendia, tornando-se algo novo. Assim, os artistas desse movimento tinham como objetivo criar novos espaços nos quais as obras seriam seres vivos, com os quais fosse possível se relacionar e experimentar por meio dos sentidos. Aí nascem ideias como a do Hélio Oiticica, né, a instalação Tropicalia. Logo, para uma experiência completa, as obras geralmente exigiam participação ativa do espectador. Aqui nesse exemplo, uma outra instalação, né, onde as pessoas passeiam por esse espaço, certo? Lidando com aqui são linhas, né, que foram estiradas de uma ponta a outra desses espaços e são iluminadas. Aí é como se elas fossem fachos de luz que você pode tocar. Vai dar essa experiência aí. Ok? Trouxe aqui umas questões. 1, 2, né? 2, 3, isso. Aqui tem 8, mas é 3. Vamos analisá-las. Questões novas, né? Que é diferente daquela primeira aula que eu dei para vocês. As diretrizes do Manifesto da Arte Neoconcreta, publicado no Jornal do Brasil em março de 59, no Rio de Janeiro, propõem a exploração espacial
como uma de suas estratégias criativas, ou seja, a exploração do espaço que nos rodeia, certo? Tem nada a ver com a NASA. Bom, do espaço como uma suas estratégias criativas, seja no aspecto bidimensional, seja no tridimensional. Bom, com base nos conhecimentos sobre o neoconcretismo no Brasil e nas imagens a seguir, assinale a alternativa que indica as obras de arte neoconcreta brasileiras. Aí você pega e se vê diante de figuras assim e assim, e encara de primeira a simplicidade geométrica dessas figuras. Aí você vê essa outra aqui, que também parece algo abstrativo, e essa outra aqui, que apesar de abstrata, ela não tem nada de geométrico, só se for geometria fractal, mas enfim, ela não tem a geometria plana proposta pelo concretismo. Quais dessas quatro, né, ou quais delas, são mais expressivas? Ela mexe com mais coisa, tem mais cor, tem mais linha, tem algo mais expressivo. Se for a 3 e a 4, então você elege a 1 e a 2 como neoconcretas. Se for a 1 e a 2 que para você é mais expressiva, você elege a 3 e a 4 como neoconcretas. Se for expressiva para você só a 4, você elege e por aí vai. Então, quais dessas figuras, né, são neoconcretas brasileiras? A dica que eu dou quando você se depara com uma situação dessa é ir atrás do essencial do concretismo, que é a simplicidade na forma e o geometrismo. O que temos aí? Qual seria, né? As imagens representativas da arte neoconcreta brasileira? Somente 1 e 2, somente 1 e 4, somente 3 e 4, somente 1, 2 e 3, somente 2, 3 e 4. As figuras 3 e 4, gente, são extremamente voltadas para uma linguagem menos concreta, certo? Elas são mais cheias de subjetividade, ok? Marivânia colocou a número 2, tá certo. Mas a número 1 também é, porque ela está lá muito próximo dos quadros produzidos pela Lygia Clark, certo? Então, letra A, 1 e 2, viu? As duas são simples, as duas tem uma linguagem, não é? Muito bem, Marivânia. Letra A, tem uma linguagem mais neoconcreta. Aliás, tem uma linguagem propriamente neoconcreta. Vamos lá que o tempo está correndo. Segundo o crítico... Segundo o crítico de arte Ronaldo Brito, o movimento neoconcreto brasileiro significa um ponto de ruptura da arte moderna no país. Uma vez que, letra A, o artista de tal movimento estavam envolvidos com investigações no campo da filosofia e da arte cinética, abrindo precedente para o desenvolvimento da pesquisa que hoje é desenvolvida em laboratórios científicos. Letra B, o neoconcretismo foi o movimento que lançou mão das investigações de ponta na década de 50 e, em virtude disso, estabeleceu novas relações no âmbito formal, fundamentais para os movimentos artísticos posteriores. Letra C, os artistas desse movimento estavam empenhados em transformar o trabalho em um feixe de relacionamentos complexos com o observador, a caminho de ser transformado em participante. Letra D, o neoconcretismo retoma os ideais clássicos da arte universal de beleza e equilíbrio, o que gera uma nova estética a partir de então. E a letra E diz que os artistas buscavam a essência dos elementos que constituem a obra de arte, conquistando assim a pureza formal e concedendo à arte a liberdade conceitual intrínseca à forma. A letra E, a Marivânia colocou a letra C. Tudo bem, Marivânia, é isso mesmo. A letra C, por causa do quê? Dessa procura, né, de transformar o observador em participante. A letra E coloca muito essa coisa de buscar a essência da obra de arte, né, conquistando pureza formal. Pureza formal, até que tem, mas essa coisa de liberdade conceitual, que é própria da forma, certo? Não está dentro da proposta direta do neoconcretismo. Aqui na letra D vai falar de clássico, e a arte clássica é diferente disso. A letra B vai falar de investigação do âmbito formal, fundamentais para o movimento.
Virtude, estabeleceu novas relações, lançou mão das investigações de ponta. Não houve isso aqui, não. Ok? E essa história de trabalhar com laboratórios científicos também não tem nada a ver, porque a gente falou de cientificismo, mas não é esse. Certo? Letra C, então, correta. Último aqui, para a gente sair correndo. Em 1961, Lígia Clark ganhou o prêmio de melhor escultura nacional na 6ª Bienal de São Paulo com Os Bichos, que constitui uma série de objetos articuláveis, com base nos conhecimentos sobre os bichos, e a obra de Lígia Clark considera as afirmativas a seguir. Feito em metal, o material utilizado em bichos permite que o plano seja dobrado, assumindo uma busca de tridimensionalidade, deixando a obra mais próxima do próprio espaço do mundo. 2. Desde que Lígia Clark arrebentou a moldura, invadindo o espaço circundante, sua obra passou a ter grandes dimensões, obrigando-a a utilizar mão de obra especializada na indústria metalúrgica. 3. A possibilidade de manuseio pelo fruidor dessa obra dependia de inúmeros fatores que nem sempre os museus e as galerias permitiam, o que pode ter dificultado o maior acesso a ela. E 4. Nessa série, os planos de metal são unidos por dobradiças e, apesar de parecerem permitir uma infinidade de movimentos, não podem ser movidos em todas as direções. Assinale a alternativa correta, somente as afirmativas. 1 e 2, 2 e 4, 3 e 4, 1, 2 e 3, ou somente a 1, 3 e 4. Nosso tempo está escorrendo. Olha, se você olhar aqui rapidinho, direitinho, você vai ver que a 1 está correta, certo? E a 4. Onde é que tem 4, todas as direções? É a 1 que está correta, professor? Feitas de metal, possibilidade de manuseio por fluidor. 3. É a 3, rapaz. Não é 1, não. Então, vamos lá. 3 e 4, letra C. Beleza? Então, vamos lá. Tem mais? Tem essa, mas eu vou fazer o seguinte. Quando a gente voltar na próxima aula, na segunda-feira, eu já começo com essa daqui, certo? Para a gente ir respondendo. Beleza? Então, obrigado pela participação, certo? Tenha um ótimo final de semana, um grande abraço e até a próxima. Tchau!